Olá, meus irmãos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma visão antropomorfósica preterista acerca do Lago de Fogo e Enxofre e do templo que não foi derrubado no ano 70 somente para fundamentar uma visão preterista, mas que a queda de Jerusalém ali no ano 70 também foi somente um significado de que a parede da separação foi quebrada e que os sinais se intensificaram com mais frequência a partir de Pentecoste. Entretanto, isso não significa que após a queda de Jerusalém no ano 70, o templo não pode ser reconstruído novamente pelos judeus no tempo do fim. Os judeus ainda não foram enxertados na mesma oliveira a qual Paulo mencionou em Romanos 11. A queda de Jerusalém ali, ela simbolizou somente o simbolismo de que a parede da separação foi quebrada, dando lugar agora início à pregação em Pentecostes. Mas isso não impedirá das profecias serem cumpridas ainda no tempo do fim. Cristo ainda não voltou no ano 70 e os sinais se intensificaram com mais frequência. Seria uma injustiça jogar os símbolos dos cavaleiros do Apocalipse somente para o passado preterista, visto que em cada época, cada geração, aconteceu várias catástrofes, fomes, guerras, terremotos em vários lugares até hoje. Mais uma prova que os símbolos eles se repetem para todos os tempos e geração. Agora querem maquiar e fazer malabarismo com o tempo caído de Davi, que só porque não pode aperfeiçoar aqueles que o fazem no tempo do fim é querer enganar e destruir as profecias da última semana de Daniel acerca do contínuo sacrifício a ser tirado, colocando a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, ao qual os preteristas são simbólicos e que não levam para a contrária cronológica. Os preteristas fogem das passagens dos 1260 dias, dos 1290 dias e dos 1335 dias. Será que o general Tito e seu exército foram os vencedores em 70 depois de Cristo, na invasão de Jerusalém? Mas nós podemos ler em Apocalipse sobre um imenso batalhão comandado pela besta e os reis da terra, os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àqueles que estavam sentados sobre o cavalo. E contra os seus exércitos, Apocalipse 19, que foram perdedores. O verso seguinte diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. A extensão do problema preterista é incalculável, pois aqui encontramos registros de uma batalha ocorrida após a suposta queda de Jerusalém, onde diz ali em Apocalipse 18:1, caiu a grande Babilônia. Agora, a facção do preterismo, ela afirma que a besta era o imperador romano, Nero, ou mesmo o seu sucessor. Entretanto, Nero, irmão, suicidou-se 2 anos antes de Jerusalém ser destruída. 2 anos antes de Jerusalém ali ser destruída. Portanto, o outro lado, nós precisamos lembrar que Jerusalém foi destruída sob o imperador romano Vespasiano, Tito, não Nero. Além disso, se ensinar Nero foi o anticristo, será que vão concordar também que Vespasiano, Tito, foi o falso profeta? Que foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre de Apocalipse 19, do versículo 20? Se você ler atentamente de novo, você vê que ali a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dele fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago que arde com enxofre. Se tomamos por base a cronologia preterista, tem que localizar o julgamento dessas duas figuras reais no capítulo 19, após o anúncio da suposta queda Babilônia, Jerusalém pelas tropas do general Tito. Ora, se as profecias mostram o mesmo exército romano invadindo Jerusalém nos capítulos anteriores, culminando com a derrota da mesma em Apocalipse 18:1-2, então o exército é que aparece no capítulo 19 batalhando quando o cordeiro é derrotado. Fica sumamente impossível crer na proposta preterista e muito mais impossível ainda seria que se ela apenas insinuarem que o capítulo 18 cumpriu-se em 70, mas o 19 não. Observe que a história narrada mostra ações maléficas desses homens durante todo o livro profético, que nos apresenta a queda de Babilônia e registra o julgamento dos mesmos em Apocalipse 19.
Note também que esse capítulo revela que eles foram instrumentos do julgamento de Cristo, que os julga e os lança no lago de fogo é o próprio Jesus na manifestação da sua vinda, ao qual os preteristas são obrigados a garantir que já ocorreu. E os problemas não param aqui. Ainda há registro de outra guerra, dessa vez fica sabendo de uma cidade santa que sai triunfante, que está em Apocalipse 28:9. E Satanás sai para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, como comentaremos daqui a pouco, cujo número é como a areia do mar para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial do santo, a cidade amada. E o Deus do céu desceu fogo e os devorou. Eu pergunto, isso aconteceu aonde, 70? Essa teoria de preterismo não corresponde aos fatos, pois a queda de Jerusalém extinguiu o anticristo. Não extinguiu o anticristo, irmão, nem os milhares de judeus mortos no cerco de Jerusalém. Pois sim, o anticristo não, nem o anticristo, muito menos o falso profeta, existiu naquela época. Esta é a falha aberrante do preterismo, que doutrinariamente confusa ao extremo. E observe que o capítulo 19, imediatamente após a vinda de Jesus, registra o destino do anticristo do falso profeta, seguido do capítulo 20, que mostra um exército imenso sendo totalmente derrotado. Só existe uma maneira de resolver essa confusão toda. Apocalipse, irmãos, jamais foi escrito antes da queda de Jerusalém. E os capítulos 18 e 19, com várias outras partes do livro, ainda não tiveram seu cumprimento. Agora, refutando o lago de fogo e enxofre dos preteristas na sua visão antropomorfósica no ano 70, eu pergunto para os preteristas, se o lago de fogo e enxofre foram simbólicos e não literais na época do ano 70, e os 2 seres vivos já foram lançados no lago de fogo numa visão antropomorfósica, e o espírito do homem não pode ser queimado, visto que ali eles foram lançados nas suas sepulturas literais, onde ali eles são dicotomistas, não tricotomistas da alma. Isso só poderia ser uma interpretação simbólica para eles no ano 70. Agora eu pergunto, vou refutá-lo somente na imortalidade da alma. Por que Jesus expulsou um demônio caído das regiões do Gadareno, visto que ali a matéria não foi contrária ao espírito? Isso serve também para os mortalistas dicotomistas da alma, que dizem que nós somos alma vivente e que o espírito dentro de nós foi um ar insuflado ali e que não foi o espírito divino. Então eu pergunto, por que Jesus expulsou um demônio das regiões dos Gadarenos, visto que ali a alma, a matéria e o espírito, não houve um conflito ali naquele momento? Então o espírito do homem poderia transpor as barreiras do impossível. E Vespasiano e Tito não estariam na sepultura, mas queimando, que é claro que para os preteristas isso não aconteceu. Se Cristo tivesse vindo no ano 70, o espírito do homem também não poderia residir nessa matéria, visto que a ressurreição de Paulo é de um corpo incorruptível glorioso. Eu acho que Cristo, dos preteristas, esqueceram de ressuscitar ele, visto que a alma não é contrária ao espírito. Se o lago de fogo de Tito e Vespasiano fosse simbólico, os espíritos caídos que se apossavam daquele homem gadareno não poderia ter se apossado da sua matéria, porque ali haveria um conflito entre matéria e espírito, visto que para os preteristas antropomorfóticos, eles não teriam rogado então ali a Jesus para não ir para aquele lugar de tormento, mas sim para uma sepultura na visão dele. Mas veja bem, se o inferno é a sepultura dos preteristas dicotomistas, então por que os demônios ali rogavam a Jesus para não ir para lá, se esse lugar para eles não fosse real e espiritual? Para que eles iriam clamar, rogar a Jesus, se não fosse um lugar de tormento? Não faz sentido, irmão. Visto que eles poderiam ficar ali mesmo, então debaixo da terra, se o inferno fosse a sepultura literal dos dicotomistas, preteristas, consumistas. Conforme a dicotomia, eles acreditam.
não pediriam para ir para aquele lugar, então. Veja bem, isso não bate. Diz que os espíritos ali caídos são seres espirituais. Se eles não queriam ir para o inferno, é porque esse lugar existe, irmão. E que a parábola do rico Lázaro não era uma mera explanação figurativa, como os preteristas e os dicotomistas acreditam. Entendendo assim que nem eles mesmos conseguiam ficar naquele lugar de tormento. Entendendo assim que se a matéria do falso do profeta e do anticristo fosse contrária a esse espírito, eles não estariam em sepulturas normais, mas no lugar de tormenta, que é aquele dia em que a segunda morte espiritual daria o seu destino final. Os preteristas agora, eles teriam que explicar por que a matéria do endemoniado gadareno não foi contrária ao espírito. E teria agora um conflito a resolver desse simbolismo acerca do anticristo e do falso profeta, referente ao inferno simbólico de Vespasiano e Tito. Veja que o anticristo não foi lançado no lago simbólico nos anos 70. Diz que a matéria ela não é contrária ao espírito. Então damos a compreender que a matéria deles ali naquele momento seriam destruída. E o espírito deles seriam transformados automaticamente para viver no Hades, que é o inferno, visto que a morada dos demônios já não pode comportar pessoas carnais. Para isso, seus corpos deveriam ser transformados em corpos espirituais, visto que acabei de refutar agora que a alma não é contrária ao espírito. Então o lago de fogo também não é. Ele é literal. Provando assim que o falso profeta e o anticristo ainda não foram lançados nesse lago de fogo simbólico no ano 70, depois de Cristo. Visto que para isso os corpos do general Tito e Vespasiano não poderiam ser os restos mortais, está em sepulturas comuns, visto que a ressurreição para os preteristas também é espiritual. Esse é o motivo porque Paulo jamais teria contrariado as suas palavras quando ele disse: alguns asseguravam que a ressurreição já tinha acontecido, que são os famosos Emineu e Fileto, Alexandre. Visto que para o perfeito, ali Paulo disse, tudo que estivesse em parte teria que ser aniquilado, irmão. Então os dons, as profecias, tudo que estivesse em parte teria que ser aniquilado. Porque em parte profetizamos, em parte conhecemos, em parte profetizando. Mas quando viesse o que é perfeito, o que é Cristo, então tudo que estivesse em parte seria aniquilado. Sabemos muito bem que o último inimigo, irmãos, a ser destruído será a morte. E a morte ainda não foi destruída. Ela continua fazendo vítimas desde o ano 70. Neste mundo corruptível, os preteristas profetizam. Os preteristas sabem que o dom da profecia é pregado. Os preteristas não faz a mínima dom da fé, conforme Paulo descreveu em Coríntios 13. Depois da queda, eles ainda continuam a agir até hoje. Pois Paulo diz ali em Coríntios 3, pois agora permanece a fé, a esperança e o amor. E a fé é um dom espiritual. Se ela permanece, então os dons não cessaram. E Cristo não veio ainda. Mais uma vez de refutar essa doutrina, essa facção aberrante. Felizmente, irmãos, as aberrações do preterismo consumado, elas não têm fim, irmão. Agora vamos falar acerca do mistério dos 1260 dias, dos 1290 dias e dos 1335 dias. Que um dos mistérios mais antigos a ser desvendado é o livro das últimas semanas do profeta Daniel. No capítulo de Daniel 9:27, ali ele relata que um príncipe haveria de vir, faria uma coisa de uma semana, e que na metade dessa semana faria cessar o contínuo sacrifício, e sobre as asas da abominação viria assolador, o qual produziria a guerra até o tempo do fim. Para entendermos a chave desse mistério, de quem seria o príncipe adivinho, de onde ele viria, temos que focar o nosso entendimento na guerra de Gog e Magog, da terra de Magog, em Ezequiel, do capítulo 38 e 39. Se você prestar atenção ali, você vai ver que há um mesmo contraste com o príncipe que adivinha de Daniel 27, com o mesmo príncipe de Ezequiel 38 e 39. Ali diz que ele é príncipe-chefe de Meseque Tubal. Aqui é um mistério assim desvendado, onde nesse capítulo temos a chave para entender que quem seria o enganador de Texanolicenses 2 no final dos tempos, e de onde ele viria.
Acredito que o anticristo virá da terra de Magog, como impostor para se infiltrar no coração de Israel, nas tendas de Jacó para desraigar. Esse seria o motivo de Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses 2, chamar de enganador, que se levanta contra tudo que se chama a Deus se adora. Diz que Israel, em hipótese alguma, aceitaria adoração se não fosse exclusivamente a Deus. Essa é a ponta que devemos encaixar e que fará o mesmo respaldo com o livro de Daniel 12 e Mateus 24, onde ali é desvendado o mistério dos três tem Daniel. Veja que o próprio anticristo, que é um enganador, filho da perdição, ele se filtrará como Messias para enganar o povo judeu. Sendo ele de linhagem abraâmica, fará todo sentido, visto que firmará um acordo ali, no tempo do fim agora, entre judeus e palestinos por 7 anos. E que na metade desse ano, que é os 1260 dias, ao qual se refere em Apocalipse 13, nesse momento nós temos que focar o nosso entendimento na profecia ali também de Daniel, que diz assim, que desde o dia em que esse contínuo sacrifício do tempo for tirado, que não foi no ano 70, haverá 1290 dias, que numa soma de anos para dia dará 3 anos e 7 meses. Se você prestar atenção nessa profecia do livro de Daniel, verá que ali também faz o mesmo contraste com a batalha de Gog da terra de Magog, onde ali suas tropas cairá e acontecerá o sepultamento de Gog para a purificação da terra, durante 7 meses finais desses 1290 dias, que é os 3 anos e 7 meses, que durante a vida de Cristo será derrotado. A nação de Israel purificará a terra ali por 7 meses. Durante esse tempo final dessa segunda fase dos 1290 dias, os 37 meses, onde ali Gog e seus exércitos foram sepultados, entraremos na contagem dos 1335 dias de que falou o profeta Daniel. Ali Daniel diz: bem-aventurado aquele que chega e espera 1335 dias. Esse seria o último mistério a ser desvendado dos 3 tempos de Daniel, que seria a última metade dos 3 tempos de que falou o profeta Daniel, visto que um tempo ficou como a primeira fase dos 1260 dias, que serão os 3 anos e 6 meses, e os 1290 dias, os 3 anos e 7 meses, ficou com o segundo tempo. E o mistério a ser desvendado dos 1365 dias ficará com 45 dias, que é a metade desses 1290 dias, que juntando 1290 dias mais 45 dias, perfazeria os 1335 dias, que é a chave do mistério a ser desvendado da ressurreição dos mortos, que ainda não aconteceu, e o galardão dos profetas nesses 45 dias finais, irmão. Então vamos deixar esse estudo aqui e vamos para o próximo vídeo, sabendo que as berrações do presbiterianismo são grandes demais, infinitas. Vamos acautelar então do fermento dos fariseus. Que Deus abençoe a todos e vamos para o próximo vídeo.